Quem conhece a história do Rod Serling, conhece sua série The Twilight Zone, sabe o quanto o Rod Serling já foi capaz de criar várias histórias que contam apocalipses, ou então histórias que contam início da humanidade, histórias que mostram que a sociedade é doente, problemática, e por aí vai. Rod Serling é um grande roteirista. Se você não conhece a Além da Imaginação, você precisa conhecer, que é considerado uma das maiores séries de todos os tempos. Agora, atualmente, com a série Pluribus, né? Muitas perguntas estão sendo feitas, muitas teorias estão sendo criadas, é a série do momento. E eu quero dar os créditos aqui porque tem um canal que eu tava assistindo, é um canal gringo, tá? De um cara chamado Poggy, tá? Poggy. E ele levantou uma teoria aqui que, por acaso, né? São várias teorias que ele levantou, mas eu quero trazer um passo dessa teoria, ou dois no máximo, né? Nesse canal aqui, ele fala que Pluribus é uma série que, de certa maneira, tem a ver com um episódio de The Twilight Zone. E esse episódio é um episódio da primeira temporada, o 14º episódio, que é chamado Third from the Sun, né? É o terceiro a partir do Sol. Esse episódio, que é um episódio basicamente maravilhoso, até porque é baseado num conto do Richard Matheson, né? Se você não lembra assim de nome quem é o Richard Matheson, é o cara basicamente de várias histórias famosíssimas aí, né? O Richard Matheson é conhecido como autor de Eu Sou a Lenda, por exemplo, O Último Homem da Terra, e por aí vai. E o Richard Matheson, por algum tempo, ele foi roteirista de The Twilight Zone. O Rod Serling sempre achou que as histórias, né, e até mesmo um certo olhar duro para a humanidade fazia com que o Richard Matheson fosse um ótimo roteirista, né? E aqui em Third from the Sun, você tem a história de um homem que ele trabalha numa fábrica de bombas de hidrogênio, né? Ele sabe que está prestes a acontecer alguma coisa, que vão explodir bombas, ou esse mundo está prestes a acabar, e ele planeja, junto com um amigo dele, fugir, né? Fugir para outro planeta, né? Se você não conhece Third from the Sun, é uma história sobre isso, sobre a humanidade que se aniquila e a fuga de duas famílias para um outro planeta, né? Então, você tem nessa sociedade que a história não conta exatamente aonde é, que planeta é, para onde eles vão fugir. Esse homem que se chama, olha só que interessante, Will Sturka. E qual que é o nome da nossa personagem Pluribus? Carol Sturka, né? Então aqui fica esse primeiro link aqui que ele colocou, que eu achei muito interessante. Ele colocou alguns links também relacionados a uma métrica meio estranha, né? Porque aqui vai um spoiler, né? Essa família, nessa história de The Twilight Zone, eles estão fugindo de um outro planeta, fugindo para a Terra, né? E aqui esse cara, ele levanta toda uma teoria onde ele fala assim, olha, você entende que o período que essa família levou para chegar até a Terra demorou tal tempo, então que na verdade ele acaba teorizando que tem alguma relação direta. Nesse ponto aqui eu não vou me colocar assim, não vou nem concordar nem discordar, eu só acho que ele elaborou bastante ali, né? Não sei, o Marcos tá comigo aqui, ele é capaz também de... Ele também assistiu esse vídeo, ele é capaz também de dizer o que ele acha, né? Mas eu acho que essa relação que ele coloca, essa menção a esse sobrenome Sturka, né? Se você for parar pra pensar que o próprio Vince Gilligan é um cara que já escrevia, produzia e dirigia também ficção científica, afinal de contas ele trabalhou uma época com Arquivo X, né? Então é plenamente relevante você pensar que alguém falaria e mencionaria The Twilight Zone, né? O nome dela não é colocado aqui de maneira gratuita, né? Esse sobrenome tem algum motivo, né? Tem alguma relação. Você pode pensar, assistindo o episódio, que talvez esses seres em Pluribus possam ser seres também fugitivos num outro planeta, né? Para tentar se estabelecer no planeta Terra. Então, eu achei interessante, aqui eu queria até perguntar aqui pro Marcos, aqui eu tô com o Marcos e com o Alan, né? O que vocês acham um pouco dessa teoria, focando um pouco nesse sentido aqui, né? Do que ele fala desse episódio aqui, o Third from the Sun. Bom, eu acho que tem... Porque a gente vê ecos do Arquivo X, a gente vê ecos do Outer Limits e a gente vê ecos de Além da Imaginação
nessa série. E homenagens específicas, como o sobrenome da protagonista, que faz menção... Agora, o sobrenome da protagonista faz menção a esse episódio, ao Third from the Sun, mas é incerto que o próprio roteiro, né, que a trama dessa série, ela faça conexões diretas com esse episódio. Como está sendo sugerido, de uma maneira que o cara deu uma certa forçada, eu acho, né? O vídeo do cara, ele faz uma teoria muito coral, doida, muito doida. É anagrama de coral e vai longe o negócio, né? Vai longe. Carol Burnett, gente, que era uma comediante americana, que o Rod Serling tinha muita amizade, chegou a trabalhar no episódio dele. Ele fala que tem alguma coisa a ver com Carol Burnett, aí ele forçou. Isso. Mas o americano médio faz essas teorias doidas, né, também, né? E outra coisa, no episódio eles estão vindo para a Terra. Eles não... a conexão, que conexão haveria entre esse sinal que é transmitido, que na verdade é uma cadeia de aminoácidos para você criar uma espécie de vírus? Não é isso que acontece no episódio do Além da Imaginação. O que acontece é que a nave da família Sturka desceria no planeta Terra e acabaria, talvez, isso influenciando a evolução da humanidade de alguma maneira. Não, o que ele fala é que fazem um cálculo no episódio do The Twilight Zone, fazem um cálculo que tá errado, entendeu? Que o Vince Gilligan teria recalculado e aí teria o tempo correto para chegar agora, nessa fase. Aí, o que eu gostei da menção do cara, ele ter lembrado do Third from the Sun, tá meio na cara, assim, que é uma menção leve, um gracejo, né? Gostoso. Uma homenagem ao Rod Serling, né? Porque é uma série seminal, gente, para várias produções, não somente para série, como para filme e tal. Tudo. Mas uma coisa que eu gostei, e aí eu vou me adentrar aqui um pouco mais fundo, e aí eu quero, junto com vocês, aqui tentar raciocinar uma coisa que ele falou, porque isso aí talvez tu não tenha assistido, porque o vídeo dele é um pouco longo. Ele levantou uma teoria aqui que eu acho muito interessante, que é a seguinte teoria. A teoria que esses seres, porque para quem tá acompanhando a série já sabe mais ou menos o que acontece, que toda essa mente coletiva, ela tem uma intenção que você se pergunta, né? Quem tá assistindo a série já tá acompanhando e vai saber do que eu tô falando. Tem um momento que existe aquele diálogo ali, inclusive quando eles vão jantar, alguns sobreviventes se encontram, etc. Que aí é perguntado assim pra Sousa, fala assim, mas como é que faz? Vocês não matam. Eles já mataram, né? A gente sabe que quando houve essa sincronização aí, muitos morreram, milhões e milhões morreram, né? Vocês não matam, vocês não vão abater animais. Se você não abate animais, você quer um inseto, vocês, por exemplo, não podem usar pesticidas nas plantações que matam insetos, né? Então é uma cadeia de eventos para o ser humano sobreviver. Existe uma cadeia de coisas que o homem fez, que a ciência foi evoluindo e tal, e para entender como poder fazer que certas plantas sobrevivessem, para aquela plantação rendesse para as pessoas. Então, mesmo eles fazendo juntando todos os alimentos, como fizeram ali no supermercado onde a Carol foi, que estava totalmente vazio, que eles falam que estão consolidando, né? E tal, os alimentos para ficar mais fácil. A gente não teve nada ainda, eu tô louca para ver essa perspectiva do que essas pessoas, né, dessa mente totalmente integrada fazem durante a noite. Onde eles estão? O que eles estão fazendo? As ruas estão vazias. Mas o cara teoriza uma coisa nesse vídeo que eu achei interessante aqui, que eu gostaria de pegar e tentar colocar essa reflexão com vocês aqui. Se você não usa pesticidas, você você é totalmente odeia a matança, então você não vai matar animais, nem peixes, nem nada. Você vai sobreviver como? Até porque os alimentos que já estão congelados, dos bichos que já foram abatidos, vão servir, e até os próprios vegetais congelados ou enlatados, não importa, eles têm data, né, para acabar. Afinal, é uma humanidade inteira, tem muita gente no mundo. Mesmo eles consolidando tanto alimento assim, uma hora isso vai acabar. Como assim você não vai abater? Né? A gente vive precisando se alimentar. O ser humano tem que comer. Então, o cara teorizou uma coisa legal, que aí eu vou perguntar para você, Alan, e para você, Marcos, que ele falou que essa é uma invasão alienígena onde não vai ser preciso dar nenhum tiro.
Sabe por quê? Porque a humanidade vai se autodestruir. Porque a partir do momento que você não tem alimento e você tem o quê? 13 pessoas. Então essas 12 ou 13 pessoas, elas vão o quê? Vão plantar uma horta e ficar tentando, até o momento que eles conseguirem ver como é que conseguem pegar, né, a mente dessas pessoas que sobraram. Então, na verdade, é uma espécie de, como o Vinícius comentou aqui no chat, de pensamento de colmeia, né, que são as abelhas, não é verdade, que ficam trabalhando, né, a gente não sabe ainda quem que é essa abelha rainha, a gente não tem essa informação, mas é uma espécie de invasão alienígena onde você vai acabar com a humanidade sem fazer nada, né? Mas aí eles também vão se autodestruir. Então isso é muito curioso. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês acham dessa teoria. Eu adorei a teoria do que ele colocou, que é muito mais elaborada, mas eu achei que ele viajou bastante nessa questão do The Twilight Zone. Foi uma ótima homenagem. Mas essa coisa que ele fala mais pro final do vídeo, eu vou deixar o link do canal dele, do vídeo dele aqui abaixo. É muito interessante também. Queria saber de você, Alan. E depois você, Marcos. Esse negócio dessa extinção da humanidade programada. Sim. Eu vi esse vídeo também. Eu vi vários. É aquilo, né? O algoritmo, quando começa, você vê 1, você vê 10. É verdade. Eu vi esse vídeo, sei lá, foi o terceiro, quarto vídeo que eu assisti, enquanto eu tava fazendo coisas, aí tava só tocando, né? E falando. E, na minha opinião, isso é apenas homenagem. É uma coisa bem tarantinesca. Homenagem. Por quê? Porque em vários vídeos, por exemplo, eu não me dei o trabalho de procurar o que significava pluribus, que é e pluribus unum, que é um jargão que tem dos americanos, que quando eram 13 colônias, como são 13 pessoas, quando se juntou, e pluribus unum, de muitos respondendo ao Vinícius, viu, Vinícius? Pluribus unum é o que o Alan falou, e isso tá na moeda dos caras, o lema, assim. O cara até fala que esse negócio de todos em todos né? Tipo uma unidade. De muitos É isso, e o cara até teoriza que justamente o nome da série tem a ver com isso, que de muitos que sobraria restaria que seria uma unidade. Então é daí que ele teorizou toda essa extinção, o cara do vídeo, né? Mas a frase não tá, a expressão não tá completa. É em latim, e pluribus unum, de muitos Por quê? Porque eram 13 colônias e se juntaram em um país, de muitos Só que a série é só pluribus. É só o de muitos. Não tem o Exatamente. Tem um estilizado no meio ali. Tem um sentido escondido ali naquele meio da palavra, que altera. Então... altera o sentido. E essa coisa da extinção, tu concorda que esse maluco é uma boa teoria que ele levantou? Então, se continuar do jeito que vai, a humanidade... É que a gente ainda não viu. Mas se continuar do jeito que vai, não precisa ter humanidade. Se tiver uma pessoa só, é o suficiente. Porque ele tem o conhecimento de todo mundo de qualquer jeito. Sim, já Ele já tem o conhecimento de todo mundo. Então, se todos os cérebros possuem o conhecimento de todos os cérebros, você meio que não precisa de todo mundo. Você só precisa de, sei lá, 10. Vamos dizer que precisa que para perpetuar a humanidade, 10 pessoas. 5 homens e 5 mulheres. Aí vamos só supor, isso. Né, que a gente não tem ainda essa resposta. Mas vamos supor que esses que sobrarem depois da extinção pela falta de alimento, vamos pensar, né? Falta de recursos para sobrevivência e alimento, que aí tu bate o fio ali pro teu planeta, pode vir, galera. Tá liberado. Não precisamos nem fazer nada. Eu vi alguns vídeos, até um vídeo de uma dona que agora eu não vou lembrar o nome do canal, porque não é o nome dela, é alguma palavra que eu não lembro agora. Ela teorizando sobre o excesso de zelo. O excesso de zelo da mente coletiva contra essas pessoas. Com essas pessoas. A teoria dela é muito legal. Baseada toda no final do terceiro episódio, quando ela pergunta: e se eu quisesse uma bomba de hidrogênio, vocês me dariam? No final, sim. Por quê? Foi bem essa teoria, não sei se você chegou a ver esse vídeo de uma dona falando isso. É um vídeo que não aparece a pessoa, só tem foto. Ela falou assim:
a Carol, ou Carol, ela é muito mais perigosa do que o arsenal nuclear inteiro da Terra. Porque quando ela expõe o ódio dela, a raiva dela para um deles, causa aquele piripaque do Chaves em todos eles. E nessa brincadeira, da primeira vez foram 11 milhões. Da segunda vez nem fala. Porque toda vez que ela expressa, ela bota as emoções pra fora, todo mundo congela. Direcionadas então, pra um deles, né? No caso a Souza, né? Pra um deles, afeta todos. Sim. Então, por isso, ela fez uma teoria muito legal que eles estão morrendo de medo dela. Por isso que tudo... Ah, Carol, você está bem? Carol, você quer comida? Ah, eu queria meu supermercado de volta. É verdade. Em um segundo a gente tá aí. Porque quando ela tem um ataque daquele de raiva, que é 100% normal uma pessoa ter um ataque de raiva... Porque a gente tem ataque de raiva do nada. Claro. É normal. Ainda mais ela que bota toca no risco. assunto que é proibido pra ele. Ela proibiu, né? Falar da esposa, né? Só que eles têm as memórias da esposa. Aí eles são tão canalhas, gente, que eles, não podendo usar as memórias da esposa, pegaram as memórias de uma cozinheira que ela foi há anos atrás pra poder dar um prato. Sim. Saca? Porque eles têm todo o conhecimento, inclusive eles ficam ali nos arquivos só da Carol, procurando o que eles podem fazer pra agradar, né? O Ramon falou uma coisa interessante. Você falou uma coisa, Ramon, que tem a ver com outro episódio de Twilight Zone. O Marcos, não sei se o Marcos vai lembrar, que tem episódio que o cara chega no planeta e ele acaba parando num zoológico, entendeu? Tu lembra esse, Marcos? Esse? Do cara que Esse é um o cara tema vai muito parar recorrente. num zoológico, assim, aí tá assim uma plaquinha assim, ó, esse aqui é um homem do planeta Terra no final. Eu não lembro. Sim. Não lembro. Até o Orville tem isso. Tu lembra? People are alike everywhere, né? People are alike all over. As pessoas... É o cara que chega... Aliás, é muito legal esse episódio. Eu vou colocar depois na descrição. O cara chega... base de tudo. E basicamente os caras colocam igualzinho uma casa como a casa dele pra agradar ele, tudo, bebida, comida. Aí trancam ele. Quando ele vai ver no dia seguinte, ele tá no zoológico para as pessoas de fora ficarem olhando ele. O grande plot twist. O Rod Serling fazia em 25 minutos, gente, que era a média dos episódios, histórias que ficaram para sempre na cabeça das pessoas. E isso geraram filmes, geraram séries, é muito legal, é muito legal. Por isso que a gente fala de Twilight Zone. Como Twilight Zone. Total. Como Twilight Zone influenciou todos os gêneros, tudo quanto é plot que você imaginar. Tem um episódio de Twilight Zone que tem um plot assim. É verdade, né? Tem até gente que brinca com isso, fica coletando isso, viu? Fica coletando, falando, muito difícil ter um plot que não são bem tem lá. diretos. Fala assim, ó, tu vê que realmente o cara pegou todo o episódio de Twilight Zone. Eu queria até perguntar pro Marcos aqui, o que ele acha dessa teoria que o cara levantou da extinção, Marcos? Pra eu poder fechar o corte. Eu acho plausível, mas eu admito que eu tenho assim comigo que realmente é uma invasão e que essa inteligência que está comandando tudo, ela é mal intencionada mas eu não tenho certeza de exatamente quais são as más intenções. Eu sei que é mal intencionada. No final das contas, eu tenho certeza. Agora, exatamente aonde ela quer chegar e o que ela pretende, no final das contas, isso eu diria que eu ainda não sei. Né? Eu só sei que não se deve confiar nela de jeito nenhum. Certa tá a Carol, né, Alan? Ela que tá certa, tem que desconfiar sim, né? Eu andei pensando que, de repente, assim, qual foi o livro? Ah, sim, foi Os Três Corpos lá, o Enigma dos Três Corpos. No Enigma dos Três Corpos, existem, não sabido pelos humanos, mas pra gente que tá lendo, nós sabemos que existem super civilizações. Existem subcivilizações e super civilizações. No nosso caso, a gente tá ali na sub, porque a gente não tem acesso nem ao nosso sistema solar inteiro. Nós não temos acesso, na época da história, nós não temos acesso à velocidade subluz e um monte de coisas assim. E existem super civilizações na nossa galáxia. Eu tô falando do Enigma Enigma dos Três Corpos. Sim, é o problema. Né? Eu não tô falando né? O problema dos três corpos? O problema dos três corpos. O problema dos três corpos. Eu não tô falando de pluribus. Só que a minha ideia de ir lá
a ideia de lá vazou na minha cabeça pra essa série. Super civilizações que tratam as civilizações menores como praga num jardim. Assim, assim, a gente é capim pra eles. A gente é a minhoca que anda no capim. Eles não iam dar nem bola pra deles. gente, né? Quem somos nós, né? Não! É. Não, eles no problema dos 3 corpos, eles eliminam civilizações que possam, no futuro, sabe-se lá quando, talvez ser uma ameaça a eles. Entendi. Eles eliminam com um disparo de uma arma. Um disparo. Tem um cara, a gente entende que tem uma criatura mexendo num que seria um computador pra gente. Ela recebe a ordem. É como se fosse um cara que tá, sei lá, dentro de um tanque. Não é isso, mas vamos dizer que ele tá numa nave parada no espaço. Ele recebe a ordem do planeta dele e ele vai lá, mira aonde é a estrela. Ele mira na estrela daquele sistema solar e dispara um tiro e elimina a estrela daquele sistema solar. E nós sabemos o que acontece quando a estrela do sistema solar é eliminada. Então, exatamente. Acabou ali. Supernova, boom, acabou tudo, instantaneamente. E os caras fazem isso, é o trabalho deles diário, de ficar apertando botões, disparando. É muito interessante isso. Interessante mesmo. É bem assim mesmo. Essa é uma parte lá no terceiro livro que tem isso. Poxa, eu queria tanto ter assistido a série. Que pena que eu não consegui terminar. Se em Pluribus existir uma inteligência ou um conglomerado de inteligências que para eles essa união, esse elo mental é na verdade a solução para acabar com a violência da Terra, é aquela velha história de que os planetas exteriores, civilizações exteriores, detectam a Terra por causa de teste atômico, por causa de uma nave que manda pra fora e tal. Como em Pluribus a gente tá no nosso tempo mesmo, de 2025, então no máximo tem teste atômico e uma coisa assim. Só que, diferentemente, aquela mensagem, olha a outra teoria, aquela mensagem que vem de 600 anos-luz, então ela leva 600 anos para chegar na Terra. Sim. Há 600 anos a gente estava em 1400 e pouco. Vamos dizer que estava em 1400 e pouco. Não tinha teste nuclear, não tinha nada. Eu acho que essa mensagem é de alguma civilização que manda para todas as direções, porque não é uma coisa apontada para a Terra, todas as direções, unidirecional, né? Para todos os lados, não, multidirecional, que seja, para todos os lados. E quando a civilização chega num ponto de tecnologia de conseguir ouvir a mensagem e conseguir sintetizar o que a mensagem manda, a própria civilização se entrega. Porque eles fazem. Os personagens, vamos dizer que nós fizemos por curiosidade, mas sem saber o que era. Sintetizou os cientistas um vírus. Sintetizou, mas não sabia o que era. RNA, olha só que legal, RNA. RNA, que legal, vamos fazer aqui, vamos. Mas ninguém se perguntou pra que era. Foi uma cretinice isso aí, né? É o tal negócio, é nível assim, alguém ligou pra você e você entrega informações, né, e tal, entregou, né? Até do banco. A humanidade tem essa busca insaciável por vida em outros planetas, né? Então, para civilizações muito mais evoluídas, fala assim, é uma maneira de pegar todo mundo. O primeiro que responder e conseguir fazer já é motivo para a gente poder nos integrar, né, Marcos? Exatamente. Muito bom. E gostei da teoria, viu? Em Outer Limits tem bastante, digamos assim, invasões por meios alternativos, né? Os roteiristas lá, eles se desdobravam para criar invasões diferentes, né? Formas diferentes de dominar a humanidade, invadir o planeta e se infiltrar também. Até porque era uma série na época da Guerra Fria, né? Então, sim. Enfim. E talvez esses temas estejam todos voltando à tona. Né?
Sim. Esse medo hoje existe uma guerra fria, de certa maneira, de maneira diferente, mas existe entre países que hoje em dia a China está incluída, de certa maneira, nessa guerra fria, né? Afinal, comanda, né, o capitalismo mundial, né, praticamente. Então tem essa coisa o ouvinte da gente, ele citou aqui também, né? Acho que foi o Ramon, que essa coisa da IA, que ela pega o conteúdo que é, na verdade, produzido por trocentas mentes, né? E depois ela se transforma num aparelho gerador a partir do que ela pegou, roubou, na verdade, né? Desses muitos milhões de mentes ali dos quais ela coletou dados. Interessante. Não, então, e é isso. E essa questão toda dessa coisa da uniformidade de pensamento, né? Porque você tem compartilhamento das informações, todo mundo sabe o que todos sabiam, né? O conhecimento que ficou universal, mas gera uma uniformidade de propósito, né? Como, né? Sim. Enfim. Tem uma coisa que eu fiquei muito incomodado. Só rapidinho para eu poder dar um feedback aqui, rapidinho, porque senão ele vai achar que a gente não deu bola porque ele falou. E tem uma pessoa que tá comentando aqui, deixa eu ver. Mas teve uma pessoa que lembrou a gente que pode fazer uma relação com o IA, né? O Celso. Celso Ionamini, né? O Celso. O Celso lembrou o seguinte aqui, ele perguntou, não dá para fazer uma relação, uma associação com inteligência artificial, já que o conhecimento dela é feito de reunião de todos os dados da internet? De certa maneira, sim, sabe por quê? Tem um momento, se vocês pararem para pensar, no avião, né? No avião, quando a Carol tá no avião com a Sozia, e a Carol começa a perguntar para ela assim, fala, aí assim, ela fala assim, não tem nenhum cientista, uma pessoa que tem informações sobre tal coisa, um especialista. Aí a Sozia começa a responder, tem um cara que realmente ele é especialista em fazer uma certa comida, parece o ChatGPT. Se você for parar pra pensar, quando você faz uma pergunta, ele interpreta nada do que você perguntou, dá uma resposta totalmente diferente. Parece, é como se fosse IA mesmo. Eu acho que tem essa relação com IA, de certa maneira. Né? Concordo contigo, Celso. Eu cada vez que penso, assim, claro, isso sou eu, né, viajando, quando eu tô viajando. Eu acabo de de ver um vídeo assim, aí fico viajando. Na situação que realmente parece que a coletividade lá, vamos chamar como é que chama no Rick and Morty? Unity. Que a unidade lá, ela está com medo dos 13 que não foram assimilados. Tipo Borg. Aí, Marcos, curtiu essa referência agora. Eles não foram assimilados. Como os Borgs diriam. Eles estão com medo justamente até por causa daquilo que eu falei, que uma reação negativa pode destruir a metade da Terra, se for o caso. Se a Carol insistir mesmo numa gritaria, numa brigaiada, e aquele espasmo continuar por muito tempo, sabe-se lá quantas pessoas sobram. Ao mesmo tempo, a Carol pode virar a maior genocida da humanidade, vai matar geral, né? Matar todo ela mundo. Já é, né? Ela já sem querer. Ela sem já querer. É, sem querer. Isso é uma carga psicológica terrível pro ser humano, né? Essa personagem, ela só vai se deteriorar. É por isso que eu fiquei intrigada com aquele diálogo sobre bombas. E eu falei, ela tá começando a refletir o que ela pode fazer. Né? Ela pensar como é que ela pode manipular essa situação. Fala assim, se tu me dá uma bomba nuclear, eu posso ameaçar a humanidade inteira. Você me dá duas... Eu vou dar pros 13 que sobraram, pros 12 que sobraram, e a gente detona tudo, vai embora agora. Né? Não seria? Tô simplificando, né? Mas... Sim, não, a ideia é essa, assim, o que eu posso fazer, tudo que eu fizer, porque a Unity não pode, ela tem 3 regras. Ela não tira a vida de nada, né? Ela faz tudo que as pessoas mandam, e elas... qual é a terceira regra? Porra, agora esqueci a terceira regra, droga, fugiu da mente. Sei lá, se é a Unity, transar com o Rick. Brincadeira.
No Rick and Morty. Ela não tira a vida, ela faz tudo que os 13 pedem. E, pô, tem mais uma coisa, daqui a pouco eu lembro. Inclusive, aí entra na questão. O malandro lá, o africano, o cara com o nome de... Parece diabetes. Aquele maluco é da África. Ela se submete àquele papel das mulheres todas lá, andando junto, servindo ele. Que é tipo assim... Parece que a coletividade lá faz qualquer coisa para que as pessoas não façam como a Carol faz. Para que as pessoas não tenham aquela reação que a Carol tem. Inclusive, submeter aquele monte... Tudo que o cara pedir, as pessoas fazem. Agora, você já parou pra pensar? Vamos pensar de maneira prática? Isso é medo. Na verdade, o que uns sentem, todos sentem. Então, se o cara tá fazendo aquilo com as minas, tá todo mundo sentindo isso o tempo todo. Não, já parou pra pensar? Não, eles não dividem a mente assim. Não, eles dividem o conhecimento. Não tanto sentimentos que a Carol pergunta, corporais, se um bebê... né? Não. Mas eles se um bebê, todo mundo fica bêbado. Tremelicam todos. Será que na hora que o cara tá lá no trampo, lá no... Não, tá dando reflexo? Com emoção. Com as emoções da Carol. A raiva. Eu acho que eles têm algum problema ruins, né? com raiva. Com raiva, né? A raiva direcionada. Emoções negativas. Sim. A Carol... A única coisa que a Carol expressa o tempo todo é raiva, que aquela mulher é um poço de raiva desde o começo da série, a cara de indiferença dela. E ela fica cada vez aqui estão mais suas brava, fãs. Né? Aqui estão suas fãs. Quando ela entra no carro, ela já se transforma, né? Ela já se transforma. Dizem que ela usa uma expressão na conversa que ela tem com a Ellie no carro, que é a Marantine, né? Um negócio assim, que é uma espécie de expressão para uma coisa... não sei se é insondável. Tem uma palavra que ela utiliza lá que depois andou. Porque agora tá todo mundo teorizando tudo, gente. Tá bem divertido. Veja bem, na época de Lost, eu não aproveitei muito na época de Lost, porque eu fui assistir Lost muitos anos depois que acabou esse burburinho de Lost, né? Mas agora eu tô conseguindo acompanhar as teorias, então tá bem divertido, tá? Tá bem divertido. Até aquele negócio que eu trouxe lá da bomba do amor, né? Love Bomb, né? Que o pessoal o Lázaro até comentou que se usa muito em seita. Então o pessoal tá comentando, tá tendo um monte de debate. Tá sendo muito legal poder acompanhar. Vou assumir pra vocês, tá sendo muito divertido. Tá legal. Né, Marcos? Pela primeira vez tá sendo divertido acompanhar uma série que tu pode ficar fantasiando. No hype. O que esse pessoal tá falando, né? Uma história que ela realmente é intrigante, ela vai gerar essas teorias, essas discussões. Às vezes é tão o mais legal do que assistir o episódio, acompanhar, né? É algo bom de série que não é lançada nesse modelo Netflix de lançar a série de uma vez. Quando você vai tendo espaço entre os episódios, dá tempo de criar as teorias, as discussões, isso é legal. Saudade de Game of Thrones, gente, que era isso, toda semana. No começo, lembra? Isso. Todo mundo fofocando o que o Mindinho falou pro outro. E o que a Cersei vai aprontar. O que o fulaninho fazia. Porra, que saudade de uma série. Sério, gente, que saudade de uma série que dá pra você ficar fofocando com as pessoas e falando, cara, olha essa teoria que doida, meu. Às vezes é um bagulho que não tem nada a ver, mas só o fato de tu comentar e o pessoal teorizar. E é que nem o Marcos falou, tu tem esse tempo, essa janela de tempo pra poder falar com as pessoas. É muito legal. É muito legal. Sim. É bom demais poder não ter o background de nada. Nós não temos background de nada. Nós temos o diretor que fez Breaking Bad. E, né? E olha lá. Porque o que é essas são as teorias. Porque a gente sabe que ele, o Vince Gilligan, não usa como é que é mesmo o nome do criador do Lost lá, o J.J. Abrams, né? Ele não é um adepto da maldita caixinha de Abrams, né? Não, Deus me livre. Não, Mystery Box. A Mystery Box. Que você, basicamente... O interessante é instigar as pessoas sobre o mistério, o que está contido na caixa, né? Enfim, que lá dentro da caixa tá a solução do mistério, mas o lance é alimentar o mistério. Mesmo que depois que você abre a caixa, descubra que a solução ela é besta, idiota e... Quando ele dá, né? Tem que ter o payoff, quando ele dá. Tem que ter o payoff, né? Isso. Esse
Lost esse é um modelo fiasco, né? tá sendo aplicado nos Anéis do Poder e é uma das coisas assim que põe a série a perder, né? Então é difícil. Sim. A gente vai ter algum tempo ainda pra aproveitar Pluribus e poder confabular, ficar vendo teoria, tá sendo bem gostoso. Então, né, vamos continuar com isso daí, né? Quero agradecer a todo mundo que tá no chat, muito obrigada a todos, né? Porque às vezes vai pro podcast, fica em off, mas tem muita gente boa aqui. Seja membro, viu? O pessoal aqui no chat tá falando que estão aparecendo pessoal que já é membro, a gente tá muito contente, a gente passou anos com o nosso canal sem ter membros aqui no YouTube, então muito obrigada a quem é membro, quem é apoiador, quem nos ajuda financeiramente, que faz com que o nosso podcast continue a existir. E uma mensagem importante no começo, né, porque temos que falar sobre isso, que agora como vai ter a Black Friday, né, da Amazon e tal, lembre-se que a gente tem o link de afiliados, tá? Se você for comprar alguma coisa, sei lá, vai que você tá esperando um momento para poder comprar um notebook, ou uma TV, ou um mouse, um teclado, use o nosso link, tá? Fica sempre na descrição, ou então está lá no nosso site, está lá grandão assim, somos afiliados à Amazon, clique aqui. Aí você é redirecionado, você faz a sua compra, não paga nada mais e ainda joga umas moedinhas no nosso copinho aqui, tá? Pra gente pagar nossas contas, tá bom?